todas, a todos e a todos aí que estão chegando nessa sessão. Acredito que é o passo também que a gente vai iniciando aqui, pode ser que chegue alguém. Antes de iniciar, de fato, a sessão também, eu peço licença para todas as que vieram antes, né, e que abriram esse caminho para a gente aqui, para que a gente estivesse aqui nesse momento também. Então, a gente vai iniciar aqui essa sessão livre, né, do 16º ANAPARC, Encontro Nacional da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo. Antes de iniciar as exposições, de fato, né, acreditamos que é extremamente importante, e parte também da nossa proposta enquanto coletiva, nos apresentarmos e falarmos um pouco da gente, quem nós somos, o que nos une, né? Então, a gente está aqui para apresentar essa sessão livre, Desembranquecendo a Arquitetura. Nós somos a coletiva Terra Preta Cidade, somos uma coletiva multiterritorial e interseccional que visa ampliar narrativas e práticas para desembranquecer a cidade, né? Então, alguns dos nossos caminhos já haviam se cruzado em outros espaços-tempos, assim, em algumas outras ocasiões. E em 2019, também numa sessão livre no Enampur, em Natal, a gente decidiu dar nome a esse encontro, né? Então, nós somos essa coletiva, a coletiva Terra Preta. Estamos aqui em 5 mulheres negras. Aqui a gente está também nessa composição completa, né? Então, 5 mulheres negras de diferentes lugares, acúmulos, atuações e perspectivas na arquitetura, no urbanismo, nos estudos urbanos. Estamos aqui com a Gabriela Pereira, ou a Gaia, professora da Faculdade de Arquitetura da UFBA, mestre e doutora pela mesma universidade, onde também integra o grupo de pesquisa Lugar Comum e o grupo de estudo Corpo, Discurso e Território. Natália Alves, comunicadora social, militante, pesquisadora, mestre em arquitetura e urbanismo pela UFMG e doutoranda em planejamento urbano e regional pelo IPUR, UFRJ. A Emily Leandro, arquiteta urbanista e pesquisadora, mestrando em planejamento urbano e regional pelo IPUR, UFRJ também. Articuladora da pauta Direito à Cidade na Mãe Data, Thaís Ferreira, e arquiteta parceira do Concreto Rosa. Eu, Maria Luísa de Barros, arquiteta urbanista, pesquisadora cultural, mestre em geografia pela Universidade Federal do Espírito Santo, e doutoranda pela FAUSP, idealizadora e curadora da plataforma Vibration e coordenadora de pesquisa na cidade de Quintal. E a Luciana Mairink também, né, arquiteta e urbanista com mestrado em planejamento urbano e regional pela PROARC, UFRJ, e atua também no BR Cidades, né? Bom, e por que desembranquecer a cidade, né? A gente falou que a gente visa isso, né? Então, como parte da nossa proposta, a gente entende, né, que a cidade é discursiva e politicamente construída por determinados setores, agentes e sujeitos, como uma ficção pequena, pobre, incompleta, né, quando aparta, minimiza ou subjuga, né, tudo aquilo que, ao contrário, garante que essa vida não se acabe nas cidades, né. Então, desembranquecer a cidade significa repovoá-la com tanto de coisa que foi sequestrada dela, né, como se não fosse digno, relevante, própria ou real. E nesse sentido, né, como parte também dessa proposta enquanto coletiva, reconhecemos também, né, essa natureza oceânica infinita quando nos encontramos em mulheres como Beatriz Nascimento, por exemplo, né? Então, com isso, carregamos também esse corpo-mapa de países longínquos, né, e nos refazemos a cada pedaço de terra que vimos renascer em tantos cantos, né, de formas improváveis. Então, a gente acredita também, né, enquanto essa proposta coletiva que a gente vem desenvolvendo, que não podemos reivindicar menos que a cidade enquanto direito ancestral, enquanto território de direito ancestral, né, a qual propomos justamente, né, ler a partir de perspectivas políticas e cosmologias que façam sentido, não aquelas impostas ou violentamente, né, naturalizadas ao longo do tempo. Então, contando um pouco, né, apresentando um pouco da Terra Preta, caso as meninas também queiram complementar, fiquem à vontade, senão eu sigo aqui. E para esse momento, né, hoje a gente está aqui para apresentar alguns dos desdobramentos, né, das nossas trocas, tanto enquanto coletiva e também dos nossos acúmulos individuais também, né, das nossas pesquisas individuais que, enfim, vão virando também, né, a gente vai trocando enquanto coletiva e desenvolvendo algumas questões, né? Então, essa sessão livre, intitulada Desembranquecendo a Arquitetura, né, visa apresentar algumas perspectivas de pesquisas
dedicadas em atravessar as discussões do campo da arquitetura e da cidade, com abordagens nas quais as questões raciais encontram-se relacionadas e indissociáveis em suas dimensões política, simbólica, histórica, cultural, estética e representativa, né? Então, esse momento dessa sessão livre foi pensado também enquanto um painel comprometido em formular tanto reflexões críticas quanto experimentações teóricas, metodológicas e também de linguagens, né? Então, essas distintas comunicações que a gente vai trazer aqui provocam essas interlocuções entre territórios descontínuos que, pensados a partir da perspectiva afroatlântica, acumulam dinâmicas, processos, tecnologias, saberes, ofícios, expressões culturais que, embora constituam o cerne da experiência diaspórica negra nas cidades brasileiras, ainda são lidas sob lentes e chaves embranquecidas e insuficientemente elaboradas para acolher tais existências, entendimentos e seus significados, né, que aqui a gente vai desdobrar um pouco deles, né. Então, só finalizando essa apresentação, né, da sessão livre, né, do que se trata essa sessão, né, de quem nós somos, seja em São Paulo, Rio de Janeiro, Vitória, Belo Horizonte, essas são algumas das cidades, né, a partir das quais as pesquisas se debruçam para construir suas leituras e interpretações em ressonância com o pensamento também de intelectuais feministas negras, teóricos da decolonialidade, poetas, compositores, sambistas, artífices, enfim, entre tantos outros interlocutores que a gente aciona pelo reconhecimento, né, de seus demarcadores raciais, mas não só. E isso é muito importante que a gente deixe nítido aqui também logo no início, né? Então, a gente vai ter essas 4 exposições, né, Frequência das Existências, uma composição sobre raça, arquitetura, sobre arquitetura, raça e música, apresentada por mim, presença das tias do samba na construção de espaços, encruzilhadas, trincheiras e fronteiras de relações étnicas na cidade negra do Rio de Janeiro, apresentada pela Emily Leandro e Luciana Mairink, unindo as contas do Rosário, racismo e presença negra nas disputas em torno da implantação da cidade de Belo Horizonte, apresentada por Natália Alves, e os construtores não anônimos, né, a urgência em dispensar a arquitetura, e uma homenagem a João Carlos Pereira, apresentado pela Gabriela Leandro. Bom, tudo certo? Então, meninas, eu vou iniciar aqui a minha exposição. Vocês querem fazer algum comentário? Pode seguir, Malu. Tá, eu só estou vendo a telinha pequena aqui. Né? Bom, então, trazendo um pouco, né, dessa primeira exposição, dando abertura assim, a esse painel, vou falar dessa frequência das existências, né, uma composição sobre arquitetura, raça e música. Então, acho que antes de iniciar, né, assim, vale falar que esse é um fragmento de uma composição muito maior, né, que parte de distintos modos de vida que atravessam territórios, e é um dos caminhos também que visa desembranquecer a cidade em todas as suas implicações, né, seja construída, simbólica, representativa, imaginária, enfim, qualquer tipo, né, de implicação que isso tenha na cidade, e a parte também da intenção de elaborar perspectivas críticas acerca da arquitetura e do urbanismo que não se desvinculam das categorias raciais e das experiências vividas, né, dessa experiência enquanto corpo também na cidade, tendo nelas, né, nessas experiências, um componente indispensável para a elaboração de fazer arquiteturas e fazer urbanismos na prática também, né. E aí, antes de iniciar, de fato, a sessão, na verdade, a minha exposição, né, penso que talvez também essa composição não seja para as elites da arquitetura, né? Não para aquelas que empobreceram nossas percepções, restringiram excessivamente a nossa profissão e desprezaram toda a epistemologia e teoria negra dentro da disciplina. E eu falo isso porque, eu acho importante falar isso, né? Porque isso fez da arquitetura e do urbanismo uma tradução da restrição e da dominação, né? Em vez da expressão e da inspiração. Então, nesse sentido, por que falar de raça, arquitetura e música? Né? 3 dimensões que à primeira vista não são comumente dadas ou associadas na nossa formação. Né? E aí,
há algum tempo, eu elaboro essa associação dessas questões a cada passo dado, a cada música ouvida, a cada arquitetura erguida, o território criado, né, em várias cidades, bairros ou países no qual eu passo, né. E o estímulo dessa construção também ganha potência diante da urgência de pensar articulação, retomada e teorização das narrativas sobre a cidade que a música pode nos contar e também nos ensinar, né? Afinal, a gente está falando aqui, né, no caso da música, de uma linguagem extremamente privilegiada de saberes e técnicas, né? Então, a música, ela tem essa múltipla dimensão aí, que é aqui a gente tentar trabalhar um pouco, né, apresentar um pouco para vocês. Então, diria que o que me motiva, né, é a busca desses imaginários que se projetam e concretizam na complexidade das cidades, e que são fatores de tantos acontecimentos, né, diversos, adversos, enfim. E esse, como eu disse no início, né, é um dos caminhos possíveis para entender o quanto essas expressões culturais e musicais estão intimamente ligadas às existências afrodiaspóricas e à formação arquitetônica e urbanística pelo mundo afora, né? E justamente por isso, vale questionar, então, né, o porquê dessas dimensões não são abordadas como base crítica ou sequer apresentadas no campo, né, nesse nosso campo da arquitetura e do urbanismo. Então, tensiono esse tema também em vista de todo o apagamento dos enredos, desses saberes, dessas vidas, dessas existências dos corpos negros, né, e também pelo sequestro desse tempo e espaço musical e urbano, que em sua grande parte, né, como dialogando também um pouco com a proposta da coletiva, né, sustenta a vida nas cidades que temos hoje, né, e geralmente é lido, nesse tempo, o espaço musical que foi sequestrado, ele ainda também quando lido, né, ele é lido também apenas pelo demarcador da escravidão, né, pelos demarcadores da escravidão. Então, nesse sentido aqui também, acho que, obviamente, né, em relação ao tempo, eu não consigo falar de todas as questões que estão atribuídas a essa questão de raça, né, de música e arquitetura. Então, para esse momento, como uma forma, talvez, de firmar inicialmente esse terreno, eu começo mobilizando duas noções competentes ao campo musical, mas não só também, como conceitos, para traçar e remontar essa elaboração sobre arquitetura e urbanismo que venho montando, né? O primeiro deles é a vibração. O primeiro desses elementos, dessa noção, que eu trabalho como um conceito, é a vibração. Né? Ela diz respeito a um substantivo feminino, né? O ato efeito de vibrar, de estremecer, de pulsar, né, alterar o equilíbrio de algo ou simplesmente sentir. Né? Ela também diz respeito, vibração também diz respeito a afetações entre percursos, em teorias, práticas, vivências, temporalidades e corpos diaspóricos. No sentido que eu venho construindo também, que eu venho dando para esse momento aqui também, são elaborações prático-teóricas pelo movimento de vai e vem, né, entre cidade, arquitetura, urbanismo, música, e da necessidade de ampliar esses projetos outros de arquitetura e urbanismo que estão enredados, né, enredados e em curso também nas nossas cidades. Essa é a primeira dimensão, né, essa primeira noção que eu trago. A segunda é a frequência, que diz respeito à repetição, né, ao número de vibrações por unidade de tempo, ou algo que acontece muitas vezes. Né? Então, trago também, venho trabalhando essa noção da frequência, né, enquanto conceito para pensar essa frequência das existências, né, essa noção dentro da arquitetura e urbanismo, e eu espero também que se permitam seguir nessa composição, e para isso eu acredito ser importante falar sobre uma coisa antes, né, sobre a percepção. Então, assim como coloca Craig Wickens, né, arquiteto norte-americano, professor da Faculdade de Arquitetura e Planejamento Urbano da Universidade de Michigan, nós nascemos em um sistema pré-existente de percepções e entendimentos, e usamos esse sistema para criar conhecimento e criar arquitetura. Então, é imprescindível observar o como e o onde usamos as percepções na arquitetura, né? Afinal, nossos olhos focam em coisas particulares e nossos ouvidos entendem certos sons porque fomos ensinados de tal forma, né, a ver e ouvir. Então, portanto, essas experiências sensoriais, né, têm a profunda influência na nossa habilidade de criar, individual ou coletivamente.
Nesse sentido, né, a arquitetura é mais do que edifícios e construções, mas parece que às vezes esquecemos disso, né? Eu acho que já está ficando um pouco nítido na minha fala, né, esse além, né, da arquitetura. Então, é mais do que isso, né? Então, vemos esses fatos particulares também, trago também essas noções, né, a partir da cidade, né, que demonstram quanto a condição teórica e crítica nos direciona ao aprisionamento da disciplina sobre uma perspectiva pautada apenas, né, na branquitude e no entendimento de mundo que privilegia apenas um sentido. Né? Então, reforçam as colocações, né, de que o silêncio e a desmemória acerca da contribuição intelectual e prática de negras e negros na cidade foram sustentados por séculos nesses espaços de formação. No entanto, esse silêncio dado, né, nesses espaços não significa que deixamos de produzir, né, ou de falar, ou de produzir esses conhecimentos. Né? Então, há de se considerar também essa simetria entre quem pode falar e quem não pode, né? Na verdade, quem pode usar a sua própria voz. Né? Então, essas autorizações ainda continuam assimétricas. Né? E aí, em adição a essa camada, trago a música, que é fruto da cultura, né? Que é fruto da cultura, tal qual a arquitetura, tal qual o colonialismo. E por que esse paralelo, né? Bem rapidamente. Que assim como o Maurício Oliveira Júnior aponta em sua análise, né, em sua pesquisa recente, o processo colonial desdobram-se inúmeras crenças, inúmeras práticas, inúmeras rugas, inúmeros ecos, inúmeros equívocos, inúmeros preconceitos sobre as musicalidades, fazendo com que, por muito tempo, deixássemos de olhá-las em toda a sua granularidade e potência, assim como a arquitetura e o urbanismo. Né? Então, proponho aqui como podemos redefinir essa relação. Né? This is my day, a sunny day, with so much to give to all bright beings, striking at the shadows impartially. This is my day. I have so much to say. Out of the sun, colors come like spores. The rays strike the earth, and forms of being take shape to be. Being raises itself accordingly to the vibration of the ray to which it synchronizes itself. The invisible light is the ultralight, the darkness. The darkness is the cosmo-light, the all-pervading all. Thus, the cosmo equation of the light is that the darkness is as the light, so distinguish the meaning of this, an ultra being. Vocês, espero que vocês tenham conseguido ouvir, né, o que apareceu. E assim como o Sanha acabou de nos dizer, né, Sanha, para quem não conhece, né, foi compositor de jazz, pianista, poeta, filósofo. Como ele acabou de nos dizer nesse poema, né, na verdade não pela voz dele, mas enfim, no poema dele, a escuridão é a luz do cosmo, né? E o cosmo e essa luz é o que permeia tudo. Então há muito que dizer sobre essas existências, né? Sobre essa pulsão de vida nas cidades, né? Então, diante disso, por meio de vibrações sonoras, afetivas, arquitetônicas, que se dispõem nesse embate com frequências hegemônicas, dadas pelo colonialismo também, vale lembrar, né? Que é o que eu apontei agora há pouco, a música vem nesse sentido de descompor para recompor e talvez reexpressar também, né, alguns processos e práticas na arquitetura e urbanismo. Então, é fundamental mostrar o que todos esses corpos rítmicos, essas existências forjadas na repetição de sua condição de subalternidade, pode nos ensinar, né, sobre arquitetura e urbanismo na sua própria voz, né, na sua própria voz. Então, eu gosto de me utilizar da abordagem multilocal ou transatlântica, né, que também auxilia na elaboração da relação entre música, com arquitetura e com urbanismo, através dos relacionamentos, rituais e restrições também, né, em diferentes lugares pelo mundo. E no caso desse momento aqui, dessa composição que eu proponho para essa sessão livre, proponho um breve passeio por 2 territórios na busca de cosmopoéticas que ampliam os sentidos da arquitetura e possibilitam a leitura também, né, disso que eu venho falando aqui,
desse painel, né, dessa exposição. Então, aqui também só um parênteses, né, tendo na cosmopoética, segundo o filósofo francês Etienne Bona, um apontamento para uma outra relação com o mundo que privilegie também a escuta, o sentido das ressonâncias e das correspondências, né? Então, mais até do que a visão. Então, acho que propõe, né, esse breve passeio, bem breve mesmo, nessa busca dessas cosmopoéticas para dar imagem a essas percepções, né? Essas percepções também, como a gente usa, onde a gente usa essas percepções, como eu apontei no início. A gente vai passar pela região da Casa Verde, bairro localizado na zona norte de São Paulo, e pelo Harlem, bairro localizado na cidade de Nova York. Primeira parada, Harlem, né, um dos centros da cultura afro-americana, suas ruas e construções por si só nos ensinam muito sobre arquitetura, sobre música, sobre raça. Então, enfim, brevemente, né, povoado por porto-riquenhos, imigrantes europeus, né, sua formação se estabelece principalmente quando, em busca de trabalho e segurança, diversas famílias negras do sul dos Estados Unidos começaram a migrar para o norte, no início do século XX, né, conhecido como as grandes migrações. Então, atingidos pela discriminação racial e violência nesse período no sul, fazendo essa migração, fizeram de lá um caldeirão efervescente de estratégias e tecnologias ancestrais também que permitiram que essa vida pulsasse, se mantivesse, né? E uma possibilidade de ler essa relação nesse primeiro território, nessa primeira parada, é pelo Teatro Apolo, né? Uma arquitetura imponente que não passa despercebida, fundada lá em 1914 também, quando estava nessa efervescência também da experiência cultural afro-americana, enfim, entre suas idas e vindas, né, esteve atrelado também esse momento de repressão no Harlem, que visava limpar o lugar da imagem boêmica que possuía e que era atribuída aos corpos negros. Né? Então, do gueto negro do crime e pobreza, como os jornais escreviam o bairro na época, na década de 1990, também, aos dias atuais, né, para além desse processo de gentrificação também que o bairro passa, essa diáspora, ela vive em cada esquina e cada concreto, né, que foi suntuosamente musicalizado por mãos negras. E aí, a segunda parada, bem rapidinho também, é a região da Casa Verde, conhecida como uma das pequenas Áfricas paulistanas, e considerada um dos bairros mais negros da capital paulista, devido às suas tradições étnico-culturais, né, que expõe um pouco desse remonte da discussão sobre territórios negros na cidade de São Paulo. E também sobre esses apagamentos ocorridos ao longo das décadas, em decorrência da especulação imobiliária ou pela política eugenista, né, e higienista também do Estado. Então, já na primeira metade do século XX, né, segundo o sociólogo e escritor Tadeu Caçula, esse foi um dos principais destinos, né, para os negros que haviam sido desalojados da região central, né, pelos projetos desenvolvimentistas, tornando-se reduto de trabalhadores e onde também o samba faz parte da rotina há gerações. Né? E isso, em certa medida, configura esse território sendo marcado por ritmos e ricas particularidades também, como o batuque, a umbigada, o tambu, os cordões carnavalescos e o samba, que segue firme até hoje. Né? Então, eu poderia falar do samba do Unido do Peruche, do grupo carnavalesco da Barra Funda, né? que posteriormente deu origem à Escola de Samba Camisa Verde e Branco, enfim, inúmeras outras expressões. E aí, já quase caminhando para o fim mesmo, o último questionamento, né, então, afinal, né, como a arquitetura passaria ilesa disso, né? Quem são essas pessoas, né, se não as almas de cor negra, né, que passam por isso? Então, todas essas existências que passaram por essa breve composição exploraram outras linguagens, outras frequências, que não só a música e que não só a violência, né, ou a morte. Então, eram operários da construção civil, eram artífices, eram escultores, eram marmoristas, eram pintores, matriarcas, fazedoras, enfim. Né? Quando olhamos para esse passeio de forma mais ampla, né, a gente consegue pensar no paralelo da música para a formação urbana sociocultural, né, do Harlem e para a região da Casa Verde também. Né? É sobre ritmo, é sobre poesia, né? É sobre vibração, sobre essas existências que se dão principalmente a partir da primeira metade ali, né, no caso desse passeio, que
desse recorte temporal, né, que eu coloco, que se dão nessa primeira metade do século XX, nesses bairros, né, por diferentes razões e por diferentes maneiras, mas também propõe, né, esses diferentes tipos de organização geográfica, né, pautadas por uma nova forma de trabalhar, de habitar um mundo em busca de categorizar e manter esses sujeitos negros, né? Então, como bem diz também o rapper Emicida, é necessário voltar ao começo. É preciso voltar para antes desse demarcador da escravidão, para ver como essas coisas estão alinhadas, né? E estão transmitidas também no ambiente construído até os dias atuais. Então, para encerrar, faço um breve agradecimento a vida de Geraldo Filme, Zeca da Casa Verde, Clementina, Mestre Terto, Aparecida, Nina Simone e várias outras existências, né, que atravessam essa composição e nos livram desses imaginários caros à memória da cidade ao reconstruir as memórias afrodiaspóricas nela, né? Então, enquanto a arquitetura luta com seu legado, seu próprio legado rígido, né, e racista, essa frequência das existências dada pela composição entre raça, música, anuncia outros projetos grandiosos e revela arquitetura e urbanismos que tenham em existir, né, configurando uma cartografia multilocal, multiterritorial e heterogênea. Né, então, seja na cidade em disputa que nasce do quarto de despejo de Bitita, seja no batuque, na improvisação e no jazz vindo das cozinhas, que revolucionam a sociedade, ou no samba do fundo dos quintais, né, que moldam essas cidades brasileiras, dependente, né, de como a gente faz essa composição, incorporar essa vibração criativa das musicalidades, né, principalmente oriundas da diáspora africana, é uma forma de ser e estar no mundo, né? É uma teoria de expansão projetual também, que percebe a arquitetura e o urbanismo como parte dessas expressões sonoras e culturais, e que também as usa como lente para provocar novas ideias arquitetônicas. Então, encerro a minha exposição aqui, já passo para Emily Leandro e Luciana Mairink. Obrigada, Malu. Enfim, a gente vai continuar desse caminho que você finalizou a sua apresentação, né? Essa conexão dos quintais e do terreiro, que é justamente onde se encontra a pesquisa o trabalho que eu faço, né, que faço junto com a Luciana, da presença das tias do samba, a construção dos espaços, as encruzilhadas, as trincheiras e fronteiras de relação étnicas na cidade do Rio de Janeiro. Não podemos iniciar sem pedir licenças mais velhas, já que também falaremos delas a partir dessa apresentação. E antes de começar, essa apresentação vai ser também no formato de vídeo, com nossa fala, né, com nossa explanação ao longo do vídeo. A gente vai ter uma entrada com uma música de fundo e uma descrição ao longo. E já passo que esses croquis apresentados foram feitos pela Luciana, que está aqui, pela impossibilidade de recursos visuais dessa época que a gente vai retratar, que é final do século XIX e início do século XX. A gente usa, né, essa imaginação espacial pelas descrições feitas por autores como Muniz Sodré e outros autores como Wallace, que a gente vai citar aqui, para referenciar um pouco e tentar entrar mesmo nesse universo da casa dessas tias do samba, tanto na região central quanto nos subúrbios do Rio de Janeiro. Eu vou compartilhar a tela aqui, então, para começar. A casa da Tia Seata era formada por biomas culturais, separando os cômodos, os espaços, as casas, os espaços da casa e os gêneros musicais nele praticados. Na sala de visitas, próxima à rua, o choro, as danças de par entrelaçados, polcas, valsas, lundus e etc.
lá nos fundos da casa, o samba do Partido Alto, o samba raiado e os batuques do candomblé. Essa separação polarizada pelos biombos culturais simbolizava a estratégia de resistência musical, a cortina, marginalização erguida contra o negro, né, depois desse processo da abolição. Dessa maneira, a frente da casa ficava próxima aos olhos da elite branca, com a música instrumental, o choro e as danças mais respeitáveis, enquanto que nos fundos da casa, escondido das autoridades e da polícia, estava o samba, com a elite negra da ginga e do sapateado, e a batucada dos mais velhos, onde se fazia presente o elemento religioso também. A partir desse microcosmo da sociedade brasileira, que explica como o racismo, a marginalização do negro pela elite branca, são nítidas em um sentido não só simbólico, mas se espacializavam mesmo, nesse espaço físico da casa de Tia Seata, mas de outras tias também, como Tia Carmen. Essa análise, né, tão espacial, ela é mobilizada por Moni Sodré no livro Terreiro e a Cidade, a Forma Social do Negro Brasileiro, e ela é o nosso ponto de partida para essa apresentação, né, embora ela seja costurada por outras tramas, e não seja nem o começo, nem o meio, nem o fim, né, da presença do samba e das tias do samba, que se espacializam em várias regiões do Rio de Janeiro, esse Rio de Janeiro do início do século XX, final do século XIX, início do século XX, que também se multiplicava e alcançava outros espaços na região do subúrbio do Rio. E por que tias, né? Por que tias do samba? A Angélica Ferrares, que é uma estudiosa desse tema também, na sua análise ela descreve essas tias como as mulheres mais velhas, em sua maioria negras, e que se reconhecem e são reconhecidas por serem detentoras de um saber fazer que remonta a essa herança africana na cidade. Existe no ser tia algo místico e religioso, mas também algo de poder e político. Lu, você vai me complementando aí, tá? Essa apresentação, a gente vai dialogar um pouco sobre a invenção ou estilização do samba, né? Nesse momento do Rio de Janeiro, a gente usa estilização muitas vezes porque a gente sabe que também existia em outros momentos aí em outros estados, em outras cidades também, né? Essa criação do samba, mas ele, enquanto estilo rítmico, ele vai se espalhando, né? Vai atingindo outras regiões da cidade do Rio de Janeiro, principalmente no subúrbio, mas começa nessa efervescência maior na região central, aí nos bairros do Estácio, no bairro da Saúde, na subida do Morro da Conceição, próximo ao Largo da Prainha, na Pedra do Sal, né, na Cidade Nova, aí uma imagem da Praça 11, e onde residia uma boa parte da comunidade negra, escrava, ex-escravos e descendentes de escravos, né, e eu vou só dar uma pausa aqui para continuar. E os escravos, e onde esses ritmos desenvolvidos nesse espaço para essa comunidade tinha, né, um marcador muito presente de raça e classe, o que reforça a forma como esses vínculos foram se estabelecendo, né, unidos também não só, né, por esse marcador social, como também por uma forte religiosidade, né. Essa descrição também é feita pela Kelly Souza na sua dissertação, que ela fala que 50% da população residente no Rio de Janeiro eram de negros escravizados ou ex-escravizados, né? Você quer falar dessa parte da reforma? Sim, posso falar. Então, a Kelly Souza, ela traz justamente esse contexto histórico. De que em meados do século XIX, 50% da população residente do Rio eram de negros escravizados. Afinal, o Rio de Janeiro era uma cidade colonizada e nesse momento estava bem nesse momento de abolição. Então, o que fez a cidade constituir-se como um espaço de identidade de cultura afrodescendente muito presente.
principalmente na área central, né? Então, essa área que engloba o bairro da Saúde, a subida do Morro da Conceição, próximo ao Largo da Prainha, e a Pedra do Sal. É uma área no Rio de Janeiro em que havia chegada dos escravizados, era essa a entrada, né? Então, era onde eram os negros, eles chegavam, entravam para a área de engorda, eles entravam para a área de quarentena, quando se havia alguma doença acontecendo. Então, sempre esses espaços eles eram ocupados muito pela chegada dos africanos, essa diáspora forçada. E esses locais acabaram se tornando locais tradicionais de rituais africanos, capoeiras e batuques. Então, a gente tem um destaque para a área dos bairros do Estácio, da Cidade Nova, da Gamboa e Santo Cristo, que é uma área já não indo para a zona sul do Rio de Janeiro, mas indo na direção da zona norte, entrando, né, virando o subúrbio, fazendo com que esses negros ficassem nessa periferia da área central da época, né? Os ritmos desenvolvidos nesses espaços por essa comunidade apresentam uma cadeia de classe e raça, como a Emily tinha dito, justamente por ser tão diferente, a cultura trazida era tão diferente do que era desenvolvido, do que estava sendo colocado como objetivo da população portuguesa e branca do local, né? O que reforça os vínculos que se estabelecem entre os sujeitos também unidos por uma forte religiosidade. Então, esses sujeitos vinham, traziam sua cultura, traziam sua religião e eram bem nesses espaços. Bem nessa época, houve a Reforma Pereira Passos, né? Deixa eu só situar aqui, Lu, que agora eu vou continuar aqui da sequência do vídeo, e aí essa música de fundo é justamente sobre a Praça 11, né? No momento em que ela vai deixar de existir com essa reforma, né? É um samba muito conhecido e a gente vai fazer toda hora esse vai e vem do tempo, principalmente considerando que a Reforma Pereira Passos foi depois, né, desse período que a gente está citando, por essas quebras, né, que foram acontecendo, esses atravessamentos que foram acontecendo. Pode ir. Essa região, no caso da central, ela foi infringida essa grande reforma, Pereira Passos, onde ele resolveu, o objetivo era muito higienista. Então, houve muita demolição de cortiços, de áreas onde havia residências, onde havia população negra que tinha sido recém-abolida, né? Então, a gente está falando de uma região que sentiu atravessamentos. Nessa imagem a gente consegue ver o quanto de lotes que foram demolidos e para a abertura dessa via da Avenida Central, que hoje, né, é a nossa... Removidos, né, das suas casas. Isso. Essas casas todas foram removidas. Então, se chamou de Bota Abaixo, né? Essa região expandida do centro como uma tentativa de renovação urbana, nesse momento de transição do trabalho escravo para o trabalho livre. Foi a inauguração das primeiras fábricas de grande porte, a crescente imigração, a construção de ferrovias, e aí a partir daí se dá esse crescimento nesse sentido Zona Norte, a mudança do regime político, bem como as pontuais, embora marcado o cotidiano dos habitantes do Rio de Janeiro. O telégrafo, o cinematógrafo, a iluminação elétrica, a eletrificação dos bondes. Então, foi um momento de uma transição muito grande urbana, em que, obviamente, se faz essa retirada dos negros dessa área que cortava mais a área central. Na área que a gente estava falando um pouquinho mais para a área de Porto, essas áreas não são tocadas. Existem até algumas pessoas, em alguns documentários que eu acabei vendo, que falavam que nem o Pereira Passos mexeu nessas áreas onde se haviam os terreiros, justamente porque não vamos mexer nesse segundo a pessoa que estava falando, Vespero, justamente por ter tanta história
tanta religiosidade envolvida, né? Então, ele rasga o centro do Rio, né, na direção da Zona Norte. E aí essa reforma ela modificou radicalmente a fisionomia da cidade, com fortes discursos eugênicos. A ameaça era direta à comunidade de afro-baianos recém-chegados e diversos momentos diaspóricos negros que possuíam redes de aliança, afetos e resistências. Nessa reforma, a questão habitacional foi marcada pela política de remoção da população que residia nos cortiços e casas de cômodos para áreas afastadas do centro urbano. E aí essas pessoas foram sendo colocadas cada vez mais para esse sentido Zona Norte. Aí a gente tem uma imagem do cortiço, né? Que era o alvo, que era principalmente os alvos, né? Acabar com os cortiços. Você vai falar, Emily? Se você quiser, eu posso continuar, não sei. Mas pode falar também. Porque a gente volta a conectar essa história com a história da Tia Seata, né? Esse momento, na verdade, porque o alvo ele era principalmente esses cortiços, né? Esses casarios e tal, onde existiam não só, né, os núcleos de ex-escravizados, como também de imigrantes italianos, judeus, diferentes grupos, uma formação ali muito heterogênea, que por conjunções diversas, né, estavam ali nas proximidades da Praça 11 e todos apresentavam essa dificuldade, né, lógico que maior grau para os escravizados de se sustentar, de conseguir estabelecer um emprego na capital, né. Então, a maioria dos locais ali oferecidos eram esses cortiços, né, e casarios e tal, com as suas divisões, onde estavam os pequenos comerciantes, e aí é onde a gente conecta de novo com a Tia Seata, que era também, ocupava, né, morava também nessa região, chegou a morar em outra região do Rio de Janeiro, e depois foi morar nessa parte da Praça 11. E essa espacialização do samba, né, a partir da Praça 11, ela é também uma forma de unir dois pontos. Eu vou deixar isso daqui só um pouquinho, unir alguns pontos, né, que o Wallace Souza, que é uma referência que a gente traz também, o Wallace Silva, desculpa, ele traz como através das praças negras, né? Coloca o samba é um platô, uma linha que passa por experimentações de outros estilos, fluxos e movimentos plurais. E entre essas delimitações, a pequena África e a região da Praça 11, onde está a Tia Seata, segundo Wallace, né, seria um ponto dentro dessas diversas praças negras, onde o samba, o jongo, os rituais religiosos, do candomblé, e o samba de terreiro, eles estão conectados, né? E essa rede, né, ela não é uma rede só de intercâmbio cultural, mas é também uma rede de estratégias de resistência, né, de autossobrevivência nesse período em que, embora não de forma declarada, ainda existia muita repressão policial desse tipo de promoção de eventos, né? Não à toa essas estratégias que a gente identifica na Casa da Tia Seata como estratégias também de sobreviver ali os outros estilos, né, mais voltados à diáspora negra, que ficavam nos fundos da casa, né. Vou deixar aqui tocando. E a gente vai citar um pouco a Tia Seata, sabendo que essa descrição ela é muito rasa perto de tudo que a Seata executou, né, e trabalhou durante a sua vinda para o Rio, né, durante a sua história. Ela nasceu Hilária, né, embora seja tão conhecida como Tia Seata, nasceu Hilária Batista de Almeida, em Santo Amaro da Purificação, no estado da Bahia, em 1854. Ela nessa época já começou a trabalhar como cozinheira, foi iniciada no candomblé lá na Bahia e viajou para o Rio com 22 anos, né, junto a esse movimento da diáspora baiana que é muito presente no Rio de Janeiro, no final do século XIX. E entre os muitos trabalhos exercidos no Rio, né, e também, enfim, seus poderes de cura, ela
tinha esse espaço, né, da casa da Tia Seata, o quintal, a casa, no coração do centro carioca, próximo à Praça 11, que era esse reduto e que existia essa divisão espacial, e aí de novo referenciando o croquis da Lu, né, nessa tentativa, nessa busca de mostrar como deveria ser essa divisão dos espaços, né? E aí trazendo de novo como esse fomento, né, dessa efervescência cultural, ela se espacializa também em outras regiões da cidade. E aí a gente evidencia também Tia Carmen, que é da mesma região da Tia Seata e atuava no mesmo momento, as duas eram muito próximas, muito amigas, né? E a Tia Carmen, que segundo relata a sua neta, né, Yara da Silva, nesse livro, ela também esteve muito próxima desse movimento da criação de ranchos, né, desses quintais que viravam ranchos, espaços de sociabilização na zona portuária, né, e ela também participou da construção, da criação de ranchos carnavalescos, que depois se tornariam as escolas de samba, né? E aí também vale ressaltar a tia Bibiana, que esteve muito próxima desse movimento. E essa relação do espaço construído, que era o quintal na região central, até mesmo pela oferta de espaço, quando a gente coloca isso para as regiões do subúrbio, a gente tem muito próximo o espaço do morro, né? O próprio espaço do morro, o bico do morro, utilizado tanto para os rituais religiosos, quanto para o jongo, que também chega. E a fundação das escolas, a Escola da Mangueira, presença da tia Estédio Oswaldo Cruz, as tias mineiras Tia Fé e Tia Tomásia, que é presente na Fundação da Mangueira, tia Jongueira, tia Eulália, e também a tia Maria do Jongo, que é as que a gente vai apresentar aqui brevemente nessa apresentação, fundadoras da Escola de Samba Império Serrano. E aí agora, acho que vai ter um vídeo, um trechinho da... deixa eu ver aqui. Só... Posso continuar? Sim, você quer passar a parte da Eulália? Porque vai começar agora. Eu já queria deixar o vídeo rodando. Oi, sim. A gente já fechou, a gente já está nos 20 minutos. Então, a gente pode encaminhar. Sim. A tia Eulália, a gente já está terminando também. A tia Eulália, ela tinha essa relação com o terreiro, e aí eu vou passar só a descrição dela falando aqui, então, apresentando o local, né? E aí a gente... Na vida internacional, Brasil teve boas conferências no país universal. É o gigante da América Latina, Uruguai, Paraguai, Bolívia, Chile, Argentina. Aonde o Império Serrano? Foi aqui. A minha casa era nesse terreno. Fizemos aqui uma festa. Fizemos um almoço para escolher o nome do Império e a cor. Foi aqui. A minha casa era mais. E o meu irmão... A moçada, as rapaziadas todas, tudo sentado aqui, almoçando. Vamos escolher, a hora de nós escolher a cor do bloco, que era um bloco, né? E aí vamos escolher a cor, que a cor não dizia rosa, amarela. Foi daí o meu irmão Sebastião disse, seu Antenor escolheu a cor, verde e branca. E meu irmão, molequinho, escolheu o nome, Império Serrano. Foi aqui nesse terreno. Foi aqui que teve esse passado todo, que verem hoje o Império Madeireiro e ver hoje. Viu? Meu jongo era ali. Ali que eu dava o jongo. O meu terreiro do jongo era lá. O terreiro do jongo era ali. Aquela casa, ali é o terreiro do meu jongo. É ali que era um terreiro, é ali que eu dava o jongo.
E aqui era a minha casa. Tem muito jongo antigo que eles cantam hoje, mas tá. A senhora podia cantar um pouquinho pra gente? Um desses de antigamente? Tem muito jongo antigo, né? Um assim que a senhora lembra, assim, que seja bem antigo? Bem antigo, tem muitos jongo antigos. A senhora lembra, poderia cantar um pra gente? Eu agora já não canto mais. Antigamente cantava muito para cantar. A gente tem. Eu vou cantar um pequeno. Toco pequeno quer arrancar a unha, toco pequeno. Toco pequeno, arranca a unha, toco pequeno. Toco pequeno, arranca a unha, toco pequeno. Toco pequeno quer arrancar a unha, toco pequeno. Toco pequeno quer arrancar a unha, toco pequeno. Toco pequeno, arranca a unha, toco pequeno. Toco pequeno, arranca a unha, toco pequeno. Toco pequeno quer arrancar a unha, toco pequeno. Bom, gente, vou fazer essa fala só para fechar já, então, porque a gente estourou o tempo. Queria muito mais falar da tia Eulália, né? Mas não vai dar tempo. Acho que o vídeo já deu para dar um gostinho, né? Mas essas tias, griots, né, com uma referência que a Angélica traz como griots, e também como existe toda uma pesquisa na Serrinha, né, que é a região da tia Eulália, são conhecidas, elas são reverenciadas nos sambas, nos cantos, no jongo, nas rezas, são lembradas nos blocos, nas escolas de samba, né, pelos ranchos, pelos espaços em que elas organizavam, né, e as suas casas, seus espaços de sociabilização, tirando esses que foram, né, destruídos, que foram excluídos da cidade, como a casa da tia Seata, eles continuam, né, sendo espaços de resistência cultural negra, de presença negra, né, como a casa de tia Eulália, como a casa da tia Maria do Jongo. E a nossa intenção nessa pesquisa não é esgotar esse tema que é tão amplo e que, se a gente fosse falar aqui, a gente, né, teria muito mais tempo para falar sobre, por exemplo, tia Ira, que a gente só colocou uma foto. Mas é importante estabelecer essas pontes, né, conectar essas pontes, assim como a gente se conecta com a pesquisa que a Malu apresentou, né, como um movimento, mais um movimento para desembranquecer a arquitetura e também desembranquecer a cidade. E aí, acho que eu vou deixar aqui só que é o último registro de um projeto chamado Griot Serrinha, na qual os moradores eles fazem essa rememoração desse espaço, né, desses espaços de resistência através das histórias dos moradores, e que contou em 2016 com a presença da tia Maria do Jongo, saudosa tia Maria do Jongo, que virou ancestral com 98 anos. E aí são poucas imagens desse local, né, em Serrinha e Madureira. E a gente encerra a nossa apresentação com esse trechinho desse vídeo, para também não estourar muito tempo. Acho que ele é de 1 minuto e meio, então não vai passar muito tempo. Tenho roupa pra lavar, e como para cozer. Quando a cana diligência das ruas, desde que ainda não veio, chegou agora. A cana diligência das ruas, desde que ainda não veio, chegou agora. Tenho muito o que fazer, tenho roupa pra lavar, botão para cozer, põe a cana diligência das funções, sempre sério já não veio, chegou agora, põe a cana diligência das funções, sempre sério já não veio, chegou agora. Botão para cozer,
Pronto, gente. Obrigada. Sou eu, né? Deixa eu apresentar agora a Natália, que vai continuar da sequência aqui a apresentação. Bora lá, Nath. Obrigada, Emily, Lu. Obrigada também a apresentação inicial da Malu, de todas nós. E é uma alegria muito grande estar junto com as minhas companheiras de coletivo, de interlocução política, acadêmica, ao longo desses anos em que nós estamos juntas. Mesmo com as dificuldades virtuais aqui geradas pela pandemia, né? Queria também pedir licença para falar um pouco sobre essa pesquisa, buscando honrar, então, essas vozes que nos atravessam e que produziram inúmeros espaços de produção de conhecimento, de produção de epistemologias, afinal de contas, escola de samba não se chama assim à toa, né, Emily, Lu? Então, trazendo essas inquietações e essas questões aqui para esse espaço também de compartilhamento de pesquisas acadêmicas. Me valendo aí de uma perspectiva que já foi apresentada pela Emily, pela Lu e pela Maria Luísa, eu também vou me valer do fragmento como dimensão constitutiva dessa apresentação e também dos meus trabalhos de pesquisa. Então, nesse texto, mar, né, com esses fluxos assimétricos, que são parecidos com os fluxos da memória, que se pode dar conta do tema no qual eu tenho me debruçado e subtemas que me atravessam a partir do fragmento. Um mar aqui evocado, não apenas pela sua plasticidade, mas porque presentifica uma longa e terrível viagem de vinda de africanos escravizados para essa parte da América, situada tão longe no litoral. As palavras desse texto fluem desde aquele mar chamado por Pepetela como o nosso mar interior, de acordo com esse grande escritor moçambicano, feito de gotas de diamante, suor e lágrimas esmagadas. Então, vou buscar provar para vocês que o mar também organiza a vida em Belo Horizonte, em Minas Gerais, embora estejamos tão distantes geograficamente dele. E também porque eu vou apresentar dimensões de uma pesquisa ainda em aberto, ainda em curso, e entendendo também que essas vidas que atravessam essa pesquisa se organizam também a partir de outras perspectivas diferentes daquelas hegemônicas que buscam totalidade e união, né? O fragmento também é a morada de Exu, que, como muitas pessoas passaram a saber, acertou ontem um pássaro com a pedra que atirou hoje, e que é também o primeiro e o último a nascer, desafiando aí dimensões de tempo e espaço hegemônicas. Então, vou compartilhar aqui a minha apresentação para a gente dialogar a partir daí. Foi? Foi sim, Nath. Foi, Nath. Só um minutinho. Que não foi para mim. Agora está sem modo apresentação, certo? Isso. Tá. Então, deixa eu só resolver um problema técnico aqui. Só um minutinho, gente. Desculpem.
Agora foi? Não, agora continua do mesmo jeito que estava antes. Eita. Então, peraí. Foi, né? Foi. Perfeito. Primeiro, então, vou passar esse vídeo. Ele é sem som mesmo, Nath? Oi? Ele é sem som mesmo? Não, ele tem um som. A gente não tem. Não? Aumenta um pouco. Aumenta o volume ali, é isso. Isso, o som tá bem baixinho. Tá bem baixinho? Eu não tô sabendo muito bem como... Quando você clicar no vídeo, Nath, vai aparecer embaixo, ó, do YouTube. Pois é, mas aí a barra do slide aparece junto. Agora foi. Isso. Desculpem, gente. Foi? Melhorou? Continua baixo, mas dá pra ver percussão. É, está baixo. Dá pra entender. Salve Maria! Esse vídeo, ele faz parte de... Na verdade, deixa eu só... Esse vídeo, ele foi captado em, como está dito aí, em 28/9/2019, um ato chamado Negricidade, que reuniu militantes do movimento negro, diversas guardas de Congado, de Moçambique, representantes da Igreja Católica mais ligada ao movimento negro e aos resgates da memória e história, nesse que foi o cruzamento onde existia a igreja, a Capela de Nossa Senhora do Rosário, antes da Constituição, antes da criação da cidade de Belo Horizonte. É digno de nota que Belo Horizonte tem um pouco mais de 100 anos, né? Completou 122 anos de existência no ano passado, e ela se erigiu a partir da destruição de um lugarejo, né, de uma pequena cidade chamada Arraial do Curral del Rei, que, graças a Josimeire Alves, historiadora, sabemos que era uma cidade majoritariamente formada por pessoas negras livres, livres inclusive bastante antes da abolição da escravatura. Nesse lugar onde ocorre esse ato, era onde estava a Capela do Rosário, o que nos dá indícios não só da movimentação dessa irmandade, mas da constituição de um largo muito provavelmente formado majoritariamente por pessoas negras. O ato rememora 200 anos da existência dessa capela e da sua destruição. Em princípio, ela foi deslocada, como veremos ao longo aqui da apresentação, mas ele é significativo de uma certa reivindicação de um lugar bastante importante, né, de direito à memória e, sobretudo, de uma responsabilização pública e que passa muito fortemente pelos interesses da elite e pelos urbanistas que constituíram esse traçado dessa nova cidade planejada, comemorada, uma capital para a República, nas palavras de Beatriz Magalhães, e que se erige e que se constitui a partir de um projeto moderno com muitos traços barrocos, mas de um barroco reacionário, muito próximo daquele inicial da Inquisição, e que destrói todas essas construções, expulsa
sem indenizações essa população e busca constituir uma cidade segregada para essas elites ouropretanas e mineiras como símbolo da modernidade. Uma segunda questão que é importante nesse ato é que vocês veem a segunda pessoa, tem uma mulher e tem um homem de frente para nós, que nos olha, que se chama Pai Ricardo, e que ele lança uma hipótese bastante importante para pensar nessa movimentação, no sentido de que esses acontecimentos devem ser lidos, né, como foi objeto desse ato, na chave da segregação e dos interesses da elite, mas que era preciso perceber também as movências do Rosário no sentido do seu espraiamento ao longo da cidade. Então, não se trata de falar apenas de destruição, de expulsão, em que a gente coloca o locus da agência nessas elites, mas pensar também em estratégias de descaptura da parte das Irmandades do Rosário, que se espraiaram por diversos espaços onde não poderiam ser capturadas e ter suas lógicas organizadas por essa cidade planejada das elites. Então, por isso, unir as contas do Rosário tem muito menos a ver com uma necessidade ou possibilidade de união, mas pensar nessas descontinuidades, descapturas, espraiamentos e múltiplas localidades. Então, aqui, para vocês acompanharem, essa é a única foto que nós temos desse antigo Largo do Rosário, né? Importante aqui uma discussão, inclusive, sobre arquivos, sobre patrimônio, sobre memória. Então, é daqui que a gente consegue imaginar o que seria, o que era essa cidade, o que era esse largo e essa capela. Essa segunda imagem, ela trata da transferência, em princípio, da Capela do Rosário para essa outra construção. E aqui é muito importante pontuar duas questões, né? Primeiro, houve um longo processo de negociação entre a Irmandade do Rosário dos Homens Pretos, que era a Irmandade responsável por aquela capela, para o direito de que eles fossem indenizados e deslocados na cidade. Então, isso mostra também dimensões do poder da agência desses homens e mulheres pretos e também das disputas em vários tempos que reeditam esse processo de tentativa de segregação e de fuga. Então, foi construída essa nova capela. Posteriormente, houve, por parte da Igreja Católica, né, segundo o projeto Tramontano, no meio da década de 20, uma proibição de que os congados ocupassem o interior das igrejas, e essa capela, que anteriormente era a Capela do Rosário, se torna Capela Santo Antônio, porque ela é anexada a um orfanato. Tanto que hoje, quando você passa em Belo Horizonte, você acha que é a igreja de Santo Antônio, mas, na verdade, ela faz parte desse longo processo de discussão, né, e de disputas das Irmandades do Rosário pela sua permanência na cidade de Belo Horizonte. Então, essa também informações do Padre Mauro, que, entre outras coisas, pesquisador e coordenador do MUQUIFO, Museu de Quilombos e Favelas Urbanos de Belo Horizonte. Aqui é importante pontuar um pouco o que é o Rosário, pelo menos em linhas gerais, porque essa não é o tipo de pergunta que se responde de maneira objetiva. Então, queria aqui passar o mito do Rosário, segundo a Irmandade dos Carolinos. Vocês escutam bem? Não, Nath, não está dando para ouvir. Não? Vamos ver se a gente consegue fazer aquela macumbinha. Não?
Tá baixinho, mas tá Bem rolando. baixinho. É muito baixinho, não dá para identificar o som. Na hora que você compartilha, tem uma janelinha bem na barra inferior à esquerda, que é Share esse áudio. Eu acho que você tinha que ter clicado nela na hora que você compartilhou. Lá no início de tudo. No Ou é compartilhamento. possível fazer isso ainda agora? Deixa eu ver se você consegue, se você sair do compartilhamento e voltar. Tá. Tenta também, talvez, tirar o fone, porque pode estar baixinho por causa do Eu tirei o fone aqui, mas Não adiantou? continua baixinho. Mas não tem problema, porque nós temos a letra. Não vai ser tão bonito, mas como o predomínio da palavra escrita acaba prevalecendo nos espaços acadêmicos, a gente tem a letra também. Mas o que é interessante é o relato da pesquisadora e rainha conga do reinado do Vale do Jatobá, Leda Maria Martins, a respeito desse fato. Então, vejam, uma das versões mais, peço licença para citá-lo, uma das versões mais recorrentes em Minas sobre a aparição de Nossa Senhora do Rosário nos conta que, no tempo da escravidão, os negros escravos viram uma imagem de uma santa vagando nas águas do mar. Vejam o mar. Os brancos a resgataram e entronizaram numa capela construída pelos escravos, mas na qual os negros não podiam entrar. Apesar dos hinos, preces e oferendas, no dia seguinte, a imagem desaparecia do altar e voltava ao mar. Após várias tentativas frustradas de manter a santa na capela, os brancos renderam-se à insistência dos escravos e permitem que eles rezem para a imagem à beira-mar. Então, uma guarda de Congo dirige-se para a praia e, com seu ritmo saltitante, sua coreografia ligeira, suas cores vistosas, paramentos brilhantes e fitas coloridas, canta e dança para a divindade. A imagem movimenta-se na água, alça-se sobre o mar, mas não os acompanha. Então, veja, há aqui toda uma discussão sobre corpo, sobre coreografia e sobre performance. Vêm, então, os moçambiqueiros, pretos velhos, pobres, com vestes simples, pés descalços, que trazem seus 3 tambores sagrados, os candombes, feito de madeira oca e revestido por folha de inhame e bananeira. Com seu canto grave e glutal, seu ritmo pausado e denso. Eu não sei quem teve a oportunidade de ouvir o Moçambique, mas ele é bastante lento, muito lento. As gungas e os seus pantangomes e sua fé telúrica cativaram a santa, que, sentada no tambor maior, o Santana, ou chama, acompanha-o devagar, sempre devagar. Como não relacionar essa possibilidade, né? Uma das explicações para a chegada da Nossa Senhora do Rosário, com a ideia dos homens lentos de Milton Santos. Então, são os homens lentos, e aqui fazendo parêntese para a questão de gênero, né? Homens e mulheres lentos, pessoas lentas, que travam aí que tecem essa tessitura diária da vida, né? Aqueles que são deserdados e estão fora das esferas do poder, mas que produzem a organicidade do espaço, são eles que conseguem fazer com que Nossa Senhora do Rosário os acompanhe. Veja, lembrando, esse é um conto de Minas Gerais, que tem como centralidade o mar e a coreografia desses diversos sujeitos para que Nossa Senhora os acompanhe. Só que, e aí não vamos conseguir escutar de novo, muito provavelmente, embora os homens moçambiqueiros sejam quem levou Nossa Senhora chama as mulheres para dançar. Não é possível escutar, certo? Deixa eu voltar aqui.
Então, veja esse canto, bastante importante também dos carolinos. Eu sou negra do Rosário, o Rosário me chamou. Eu já vou, porque eu sou abençoada pelo toque do tambor. Eu vou. Então, embora os homens Moçambique chamem Nossa Senhora chama as mulheres para a roda, pensando que isso é importante trazer, porque, embora, né, grande parte dessas irmandades tenham o nome dos homens pretos, isso não implica uma não importância central das mulheres nesse processo. Fechando esse parêntese, ou melhor, trazendo para outros tempos essa narrativa, é importante perceber que essa cidade, portanto, que foi fundada em 1897 sob o signo da exclusão, né? E aqui trago um poema do Ricardo Aleixo, né, que fala, quase épico: o nosso pai, ele e um de seus irmãos, na novíssima e já tão decadente Belo Horizonte da década de 20, essa imagem aqui é do finalzinho de 20, início de 30, os dois na flor da mocidade, libérrimos no corpo, no coração e na mente, fustigavam, atacavam a cidade alegremente pelos flancos, não aos trancos e barrancos, valentia e violência, mas flanando com elegância, bem na parte do passeio da Praça da Liberdade reservada aos brancos. Então, é interessante dar conta disso, porque há na memória dessa cidade uma série de, não só na Constituição da cidade, em que houve decretos textualmente impedindo a vinda das pessoas negras que moravam em Ouro Preto para morar em Belo Horizonte, um ordenamento que define quem vai morar na cidade a partir da centralização da terra nas mãos do Estado, e definição de onde é o bairro dos funcionários públicos, aonde era o bairro das elites ouropretanas, mas também todo um código de postura que vai definir que lados da cidade podem ter a circulação de negros e a circulação de brancos. Então, o que o Ricardo Aleixo nos fala aqui é de uma movência do seu pai e dos seus amigos pelo lado dos brancos. Natália, desculpe interromper, mas você já alcançou os 20 minutos, então se você puder ir finalizando a apresentação. Obrigada. Estou finalizando. Na verdade, esse é o último slide. Mas o que eu queria deixar, então, enquanto dimensão... Opa! O que eu queria deixar nessa apresentação são duas questões. Então, veja, essa cidade, que é fundada sobre esse signo, passa a ser, muito recentemente, vista como as Áfricas Gerais, como palco do Festival Internacional de Arte Negra, com temas, por exemplo, de discos, Tambores de Minas, de Milton Nascimento, discos e espetáculos de Marcos Ribas, Maurício Tizumba, Leda Maria Martins, Edmilson de Almeida Pereira, Ricardo Aleixo, as Raízes Negras Mineiras, a página semanal Blacktude, artistas como Jorge dos Anjos, Eustáquio Neves, a consolidação de uma das primeiras editoras negras no país, que é a Masa Editora. Então, como foi possível, né? E aí essa é a questão, retomando para Ricardo, a partir das contas dispersas do Rosário, a partir de um processo de movência na cidade que, da parte das elites, reedita a cada 10 anos processos de exclusão, foi possível transformá-la numa cidade que não só é majoritariamente formada por pessoas negras, mas que tem essa movência cultural das pessoas negras bastante pujante na cidade de Belo Horizonte. Então, como pensar essa fragmentação e essa estratégia de fuga, né, pensando aí no Denetem,
como aquilo que não se deixa capturar, as estratégias furtivas, as movências, o esconder-se e o aparecer numa outra localidade, como o signo que nos permite pensar não só nas perspectivas de segregação, mas nas perspectivas dessas movências, dessas existências negras na cidade. Então, é isso. Obrigada. E passo para minha colega Gabriela Pereira Leandro Gaia. Enquanto a Gabriela está preparando o material dela, só avisar que o evento vai ser encerrado às 11 horas e seria interessante ainda ter um tempo para discussão para que os participantes da banca, da mesa, possam participar também com perguntas e interações. Temos agora 21 pessoas conectadas. Gabriela, estamos sem o seu áudio. Oi, vou compartilhar de novo, que eu não consegui clicar no áudio, depois eu compartilhei. Bom, eu vou começar com esse áudio. Espero que vocês escutem, se não me avisem aqui. Vai começar. Tebas, São Paulo, antigamente, não no meu tempo, no tempo dos velhos, tá? Eles falavam cidade de Tebas, porque é uma cidade que muito desenvolvia rapidamente e tal. E uma cidade, uma pessoa que sabia fazer tudo, e chamavam de Tebas. Fulano é um Tebas. Depois veio a ser um craque, fulano é o bom, tá? Mas fulano é um Tebas. E eu fiquei curioso com aquilo e resolvi procurar saber o que é. Aí fiz uma pesquisa na Curia Metropolitana, o Correio Paulistano e um jornal italiano, a Fanfula. E aconteceu que lá na Curia não tem acesso aos livros lá, mas eu me apresentei como universitário. Se eles pensassem que era para fazer enredo, não iam deixar. E lá eu levantei que esse Tebas construiu, ele conhecia tudo em alvenaria, com 21 anos de idade. Então ele parava em frente ao convento do Carmo, estava sempre parado ali, e um dia o padre Justino, que era o capelão lá, perguntou: o que você faz aí todo dia? Eu venho aqui, eu fico olhando saber por que não tem torre, porque a gente não sabe fazer. Ele falou: eu sei. O padre acreditou nele e foi lá na fazenda Tapanhoim, que é Paraíso, onde está aquela região que está Brahma, por ali mais ou menos, e conversou com o senhor dele e disse que sabe fazer tudo. Aí olhou lá, viu um monte de obras em alvenaria, aquelas coisas todas, quis comprar. O problema nosso é da catedral, tá? Quis comprar. Ele: não precisa comprar, leva ele. E ele, então, o escravo fez um acordo com o padre: eu construo a catedral com vocês, mas o primeiro casamento lá tem que ser o meu. Ele já estava de olho numa comadre lá, então... e realmente aconteceu, entende? Aí eu fiz o samba. Esse homem, esse moço, na época, 1700 e pouco lá, ele construiu um chafariz, chamado Chafariz da Misericórdia. Então esse chafariz puxava água do Vale Anhangabaú até a próxima Praça da Sé, jorrando, ninguém sabe como, tá entendendo? E canalizou a cidade, porque era tudo água correndo a céu aberto. Ele canalizou a cidade, que lá na cor ainda tinha um pedaço do tubo. Ele fazia o tubo com papel velho e betume, que as escravas iam buscar água na fonte, naqueles cântaros, aquelas coisas todas. Tem mapa ainda, eu tenho desse mapa que eu peguei do jornal, xeroquei do jornal, Parte da Liberdade, aquele centro todo canalizado por ele. Tebas. Aí foi onde deu a polêmica, justamente, de Tebas o escravo, o enredo. Aí os estudantes todos, mas onde é que você levantou isso? Eles conhecem Tebas, para eles é só a cidade da Grécia.
mas não sabiam que tinha aqui. Tanto que quando 25 de janeiro, é um protesto meu, quando na Praça da Sé aqueles painéis, dá o nome dos autores, construtores todos. A catedral, a primeira catedral que esse nego construiu, e o chafariz da misericórdia, é exposto lá, mas não dá o nome do autor. Mas a gente sabe que era ele. Bom, gente, bom dia a todas, todos que estão aqui. Falar depois do geral do filme parece bem desnecessário, porque esse trecho desse ensaio, né, onde ele fala do samba que ele compôs em 1974, chamado Tebas o Escravo, onde ele conclui esse pedacinho da fala que eu tirei desse filme, falando, a gente sabe que era ele, né? Então, acho que essa comunicação é um pouco sobre isso, né? Que apesar de achar que o geral do filme dá conta muito bem de falar sobre isso, pensando como é que nesse espaço de discussão, de pesquisa, sobre arquitetura, ainda precisamos falar sobre isso, né? E, ao mesmo tempo, dialogando com a Audre Lorde, também não falar sobre isso, né? O que significa, né? A quem serve o silêncio. E pensando que a arquitetura, né, enquanto um campo, enquanto pesquisa, enquanto né, um espaço acadêmico de dedicação a investigações sobre o campo, se debruça muito pouco sobre as perspectivas raciais onde ela mesma está inserida, né? Então, a ideia de construir essa mesa hoje e trazer essas discussões também responde um pouco a como a gente imaginou e tem imaginado coletivamente, né, a partir dessa coletiva, questões que podem contribuir para o campo, né? E isso significa não necessariamente responder a uma agenda dada pela violência colonial, mas pensando junto com a Kênia Freitas, num texto dela chamado Preto Espaço, Cidades Não Imaginadas, né? O que cidade é essa? Que questões são essas? Né? Que espacialidades são essas que surgem quando a gente se debruça a pensá-las não apenas para responder às questões impostas pela academia colonial ou pelas heranças dessa colonialidade, mas pensamos junto com o Diego Paulino, né, diretor do filme Negrume, né, sobre esses espaços, cosmos, né, que aspiramos pela simples possibilidade de sonhar. Aspirando esse espaço sideral, mas para além também desse etéreo, desse espaço longínquo, também o espaço em sua forma mais literal, né? Então, deixo aí também, nessas outros espaços, esse trecho do encontro das bandas de conto de Timbuí, do Espírito Santo, e essas imagens do sítio histórico do Queimado, que eu vou falar na sequência. São os nomes das principais lideranças da revolta do Queimado, que aconteceu no Espírito Santo no século XVIII. O Geraldo Filme fala do Tebas no século XVII, que foi construindo a catedral, né? E eu atravesso um século para falar desses 5 líderes da revolta, mas que poderiam ser incorporados a esse grupo ao nome de tantos outros que participaram desse processo. Trago eles porque eles foram os construtores da igreja de Queimado, né? Pensando como que essa conexão entre os processos de colonização e a produção de arquitetura e a dimensão construtiva e material das nossas cidades coloniais aparece muito pouco, né? O que seria pensar, então, que os construtores da igreja estão articulando uma revolta no século XVIII. O que pensar junto com a Lavínia Cardoso, que para além de ser uma revolta impulsionada pelo não cumprimento de uma promessa do padre de construir uma igreja, né, esses 5 líderes estavam articulando
negros escravizados em todo o território espírito-santense e promovendo à distância no século XVIII, no século XIX, uma articulação em rede que ia desde deslocamento de armamento, a articulação da participação construtiva da própria igreja, a construir coletivamente as estratégias dessas rotas fugidias de forma que elas puderam ser gestadas por um grande período sem que fossem descobertas precocemente pelos seus senhores, donos das fazendas e dos escravizados. Né? Então, quando a gente pensa essa conexão também entre o período colonial e a produção da arquitetura para além da perspectiva eurocêntrica, brancocêntrica dessa arquitetura portuguesa, a gente vai ter que essa igreja está de pé, as perspectivas construtivas, o empenho humano existente na construção dessas arquiteturas também estavam articulando revoltas, organizando território, organizando coletivamente processos de libertação. Quando isso é olhado dessa perspectiva, né, e por isso trazemos essas 5 lideranças aqui, nesse ano que o Espírito Santo completa 400 anos desde a chegada do primeiro navio negreiro ao Espírito Santo. Parece que é uma questão ética olhar para essa história, para essa narrativa, atenta a essas presenças invisibilizadas. E aí eu deixo novamente geral do filme, a Clementina e a tia Doca, o Canto do Trabalho, que vai falar sobre essa presença no trabalho. Com licença do Curiandamba, com licença do Curiacuca, com licença do senhor moço, com licença do dono de terra. Com licença do Curiandamba, com licença do Curiacuca, com licença do senhor moço, com licença do dono de terra. Com licença do Curiandamba, com licença do Curiacuca, com licença do senhor moço, com licença... Então, pensando junto com a Nath, que terminou agora falando de mim, né, sobre essa cosmopoética do refúgio, sobre essa cosmopolítica do refúgio, né, pensar esse gesto fugidio de construção e de deslocamento em direção a existências emancipadas ou libertas, né, como um gesto que acompanha e atravessa todos esses momentos, 3 momentos, que até chegar agora no João Carlos Pereira, o marmorista sobre quem eu vou falar, tendo essa perspectiva de construir e negociar e elaborar e fabular lugares possíveis na cidade como algo que atravessa a presença dos trabalhadores negros ao longo desse nosso período colonial. Né, chama atenção para Denise Ferreira da Silva, que vai trazer o evento racial como aquilo que acontece sem tempo. Né? Embora, obviamente, a gente tenha marcadores que vão definir quando a escravização finaliza, a proclamação da República, a independência do Brasil de Portugal, o racismo enquanto tecnologia continua atravessando, né, isso que acontece sem tempo, como a Denise coloca, e é possível trazer nesses diferentes fragmentos de histórias que eu rapidamente vou apresentar aqui. Né? Então, João Carlos Pereira, uma marmorista a quem eu apresento e homenageio em nome de todos esses outros, né? Nasceu em 1921, no município de Santa Leopoldina. Né? Santa Leopoldina foi um município que chamava Porto Cachoeiro, e que foi muito importante para a dinâmica econômica do Espírito Santo. Né? Porto Cachoeiro foi também o lugar onde nasceu Afonso Cláudio, o primeiro abolicionista capixaba a escrever sobre a revolta de Queimado, que eu falei anteriormente. A diferença entre o Afonso Cláudio e o João Carlos Pereira, entre parênteses, meu avô, é que os dois nasceram em Santa Leopoldina em condições quase opostas. Né? O Afonso Cláudio era o filho de um fazendeiro, se tornou o primeiro presidente do Espírito Santo, após a abolição a implantação da República, e o João Carlos Pereira foi esse marmorista que migrou aos 10 anos de idade da região serrana do Espírito Santo para Vitória. Né? Então, João Carlos Pereira, nascido em 1921, cujo avô é filho de um angolano, cuja avó é filha de uma portuguesa, cuja mãe é uma mulher afro-indígena de origem desconhecida, mas pensando que não é sobre os desconhecimentos que esse texto versa. Em diálogo muito com a Sadia Hartmann, uma pesquisadora de arquivo,
Uma questão que eu acho que tem atravessado as discussões da coletiva é como construir um espaço ético para a discussão racial no campo da arquitetura e urbanismo, que não necessariamente seja só reforçar, repetir sobre a interdição constituída historicamente, seja sobre essa presença desses corpos na cidade, nos espaços que ele ocupa, seja pela invisibilidade dos arquivos, dos textos, das pesquisas, que parcamente abarcam o evento racial, ou mesmo a questão racial como uma categoria inerente ao próprio campo, como elemento a ser eticamente, metodologicamente, epistemicamente abordado. Né? Então, parece importante pensar, junto com a trajetória do João Carlos Pereira, de que maneira escapar da servidão, que a gente viu nesses momentos anteriores fragmentados, né, recriou a imaginação radical dos trabalhos negros na construção civil durante o século XX. João Carlos Pereira, então, vai para Vitória com 10 anos, pela impossibilidade de continuar na região serrana do Espírito Santo, entre parênteses, cuja imaginário propagado, pela cultura capixaba é do território da imigração italiana, alemã, pomerana, não que não seja, mas existe uma temporalidade, inclusive, muito distinta em relação à temporalidade da presença negra nesses territórios, inclusive marcadamente referenciados pela presença até hoje de comunidades remanescentes de quilombo. Então, fecho parêntese para pensar como a cidade é esse lugar também onde a possibilidade do trabalho, da inserção nos trabalhos, nos ofícios possíveis, vai conferir possibilidade de ascensão social a um sujeito negro no início do século XX. Né? Falei que fazem 400 anos que chega o primeiro navio negreiro no Espírito Santo. Esse ano, João Carlos Pereira completa 100 anos. Me parece muito importante falar disso neste momento, onde semana passada tivemos o reconhecimento da Carolina Maria de Jesus, né, com o título de doutor honoris causa, o que traz muita felicidade, mas também muita tristeza, pensando como ela nunca usufruiu em vida desse título de doutora. Né? Então, também esse espaço é um espaço de reivindicação, talvez, mas de reivindicação dos próprios termos que imaginamos que essas presenças precisam ser ou podem ser eticamente trazidas. E aí eu cito o Edmilson de Almeida Pereira, que a Nath também já falou aqui, bem brevemente, porque ele nos coloca uma questão muito importante. Ele fala o seguinte no seu texto Cadernos de Retorno com quem dialoga com Césaire. Ele vai falar que sem que calcinasse as minhas retinas... Eu estou vendo a tela, vocês estão vendo a minha tela, né? Tudo bem, está aqui, só para eu ler. Sem que calcinasse minhas retinas, né? Mas, ao contrário, entrar pelas portas do fundo da cidade encheu de impermanências, impertinências meus escritos. Né? Os que fendem a terra me ensinaram o avesso. Então, pensando o lugar que esse avesso tem também, né, dentro dessa lógica da fugitividade do Denetem que a Nath já trouxe, ou então como a Catherine McTree, que vai construir sobre uma certa fetichização para construir lugares cristalizados da presença desses sujeitos racializados nos estudos de arquitetura, do urbanismo, da geografia, né, trago o João Carlos Pereira apresentando bem brevemente nesse conjunto de narrativa visual as obras das quais ele trabalhou, sem entrar em muitos detalhes. Porque pensando na fugitividade dos arquivos e da incompletude ou da negligência de registros em relação à contribuição dos sujeitos trabalhadores da construção civil na produção da arquitetura, há de se imaginar que esse inventário não passaria de um fabuloso inventário. Né? E o fabuloso inventário parece ser um nome muito importante para não perdermos de vista nesse gesto também de fabular histórias, não como invenção, mas a partir das fagulhas de memórias que não necessariamente estarão nos documentos, estarão nos álbuns de família do meu avô, estarão nas músicas que o Geraldo Filme escreveu, estará no jeito de dançar que as tias do samba instauraram em toda a sua dinâmica espacial da casa para que esses sambas fossem devidamente confirmados e saídos nas avenidas, estarão em muitos lugares onde costumeiramente não nos detemos e não enxergamos enquanto arquivos oficiais. Então, pensando nessa memória incorporada, também em diálogo com a Diana Taylor, essas conversas que apresentamos aqui bem fragmentariamente enquanto fagulhas, são também gestos na tentativa de pensar metodologicamente essa
produção de novas pesquisas que não se detêm a responder às violências historicamente constituídas sobre a população negra e sobre as suas produções, entendendo esses sujeitos negros também em sua multiplicidade e seus diferentes contextos e diferentes formas de negociar modos de vidas mais emancipados e libertos. Finalizo, então, porque é a obra principal que meu avô gosta muito de comentar, sobre como ele foi resolver o problema desse assentamento dessa peça de granito no entorno da Concha Acústica de Vitória. Concha Acústica construída na década de 50, tombada pela Secretaria Estadual de Cultura, na qual ele conversa sobre como essas peças que não têm formas regulares foram um grande desafio para os engenheiros e arquitetos na construção das suas formas, e como o deslocamento da ideia do papel, como ele dizia, ele queria resolver no papel, foi um grande desafio para ele também mostrar que, para além de ser um trabalhador da construção civil, ele tinha, obviamente, condições reflexivas e intelectuais para resolver essa peça de granito. Né? Então, essa conversa é uma homenagem não só a ele, não só aos líderes da revolta do Queimado, não só ao Tebas, mas todos os construtores negros da construção civil, quase que inteiramente apagados da história da arquitetura e do urbanismo. Então, finalizo assim a fala para a gente conseguir conversar um pouquinho, e já aproveito aqui esse meu lugar do microfone que estou, para dizer à audiência também que podem fazer seus comentários, perguntas. Teremos aí pouco menos de 20 minutos, mas seria um prazer conversarmos com vocês um pouco sobre as questões que a gente compartilhou aqui com vocês hoje. E, enfim, também se ninguém tiver comentários ou perguntas, comentários não, né? Perguntas, a gente pode também desenrolar um pouco mais algumas questões que não ficaram, né? Que foram muito rapidamente abordadas na pesquisa. Podem escrever no chat ou podem ligar a câmera, né? Pode, Renata, pode perguntar por áudio. Bom dia, meninas. Estão me ouvindo? Estamos sim. Tudo bem? Eu quero parabenizar vocês por essa sessão livre, assim, muito linda, emocionante também, assim, e, enfim, aprendi muito e fiquei com muita vontade de conhecer mais sobre os trabalhos de vocês. Eu vou falar bem rapidinho, assim, tenho perguntas bem pontuais, mas atravessada por uma questão que, na verdade, eu esqueci de me apresentar, né? Eu sou doutoranda pela FAUSP e pesquiso a história do Largo da Banana, que, enfim, eu não sei se todo mundo conhece, mas é reivindicado em São Paulo hoje em dia como berço do samba, de uma forma muito próxima, assim, muito comparado, com frequência comparado com a Praça 11, né? E estou terminando agora o doutorado, assim, na correria. Mas, enfim. E uma questão que apareceu no meu fazer da pesquisa, e que, enfim, eu estou tentando responder com o doutorado, mas não está pronta, foi a questão, a necessidade que eu tive de historicizar a própria questão da política de identidade. Porque eu fui percebendo na minha pesquisa que a questão que eu não domino completamente, né? Mas assim, a construção de uma política identitária na qual o Muniz Sodré se insere, enfim, a partir dos movimentos negros aí do fim da década de 20, ela tem um impacto muito grande, né? Enfim, no modo como a gente vai olhar para a história dos negros no passado, e isso, às vezes, me parece, leva a alguns descompassos, sendo que um deles é colocar os negros mais no passado do que eles realmente são. Ou então, fixar neles uma identidade que eles não necessariamente reivindicaram, né? Isso, enfim, é uma coisa que eu gostaria, se vocês puderem comentar sobre isso, para todas, né? E aí, em específico, acho que eu tenho uma pergunta para Maria Luísa,
adorei sua pesquisa. Eu tentei trabalhar um pouco com música, mas não deu muito certo no meu doutorado. E eu queria saber um pouquinho mais assim sobre como você está trabalhando com essa ideia, né, entre música e território, e se você, enfim, se você costura relações entre a Casa Verde e o Harlem a partir da música desenvolvida em cada um desses lugares. E também, se você está pesquisando, se você está estudando a Casa Verde, outra coisa que eu não vou conseguir fazer no doutorado, mas quero muito um dia, e se não for eu, não sei, alguém faça, se você pesquisa a Associação Cultural do Negro, que, na verdade, surgiu nos anos 50 em São Paulo, sediada no centro, e foi... Depois, nos anos 60, para a Casa Verde, teve um papel importante lá também. E no trabalho das meninas, eu não tenho certeza... Das meninas, desculpa, da Emily e Luciane, né? Ou Luciana, desculpa. Mas é maravilhoso o trabalho de vocês. Eu só tenho um comentário que eu não tenho certeza se eu entendi bem. Se vocês estão dizendo que a Praça 11 foi demolida na reforma de Pereira Passos. Porque se eu não conheço, eu não estudo o Rio de Janeiro, mas me parece que a Praça 11 foi demolida no Estado Novo, para a construção da Avenida Presidente Vargas, no começo dos anos 40. Enfim, é lindo o trabalho que vocês estão fazendo, assim, né, de, enfim, escutar esse trabalho de história oral, assim, né, me pergunto, assim, pensando na Casa 11, se vocês também, enfim, não sei, acho que isso daí tem mais a ver com o meu próprio interesse, assim, mas de pesquisar o arquivo do Museu da Imagem e do Som também, e como foi construída a memória dessa Praça 11, no diálogo dos sambistas com os entrevistadores deles. Acho que de pergunta... eu fiquei super, nossa, emocionadíssima com a sua apresentação, Gabriela. Muito linda. Na verdade, todas são muito lindas. Bonita essa costura que você faz, né, nessa história na longa duração, assim, né, passando desde, né, do período colonial, a memória do Geraldo Filme e a do seu avô, né? Muito lindo. Eu só queria, enfim, uma dúvida aí, pensando... eu não conheço o trabalho da Denise Ferreira. Se você pudesse falar um pouquinho mais sobre essa história do racismo como algo sem tempo, porque a minha primeira reação é pensar que não, o racismo é histórico também, e nesse sentido ele tem uma temporalidade que precisa ser melhor conhecida. Tá? Obrigada. E parabéns de novo. Gente, só porque faltam 9 minutos, a gente vai voltar para rápidas respostas. Não sei se vai dar para responder tudo, mas se alguém tem mais alguma questão, quiser botar objetivamente, assim, só para a gente fazer 1 minuto cada uma de resposta. Senão, já passo também para a Malu, que foi a primeira a falar, e aí, se alguém aparecer alguma coisinha que fale sobre ela, eu falo. Mas a gente tem só 8 minutos, então, o que não conseguir, não vamos respondemos em outros momentos. Gabriela, tudo bom? Malu. Eu estou acompanhando aqui, já desde o início, e também queria fazer um comentário, que vocês discorressem um pouco mais sobre essa questão da musicalidade, a questão do som, que desde o início veio, desde o trabalho da vibração, das tias do samba, do mar, o canto beira-mar, o samba, Tebas e o escravo, como vocês associaram isso à arquitetura. Se puder discorrer um pouco mais, que eu achei realmente bem rico no trabalho de vocês. Certo. A Caroline quer fazer alguma pergunta também, que está acompanhando desde o início? Caroline, monitora, pode fazer. Então vamos lá, Malu, rapidinho para responder. Está iniciando só com a resposta, né, para a Renata sobre a minha pesquisa, como eu estou trabalhando e etc. É uma pesquisa que eu também já venho paralelamente, né, desenvolvendo desde o mestrado, mas de fato, assim, eu estou entrando agora nesse semestre no doutorado na FAU-USP. E, enfim, eu acho que são inúmeras relações, inúmeras possibilidades, como eu coloquei, né? Que eu acho que são alguns fragmentos, alguns ainda, né? Cabe, eu acho, com um aprofundamento, cabe uma outra análise. E, enfim, então, venho nessa, né? Venho tentando fazer, assim, propor essa vibração aí
nessas pesquisas em arquivos, nessas pesquisas sonoras, nessas conversas, nas viagens, e eu tenho tecido um pouco nesse sentido, né? Então, tá tudo no início, né, no caso do doutorado ainda, mas eu estou trabalhando, a princípio, a Casa Verde, não especificamente o Harlem, mas isso faz parte, né, como eu coloco, dessa experiência vivida, desse corpo também vivido e dessas percepções, mas eu trabalho a Casa Verde e a Fonte Grande, no Espírito Santo, né, em Vitória, no Espírito Santo. Então, são dois lugares que expressam, né, um pouco de como essas musicalidades atravessaram e atravessam, né, esses territórios, né, em todo o processo de urbanização também desses territórios, enfim, então eu venho elaborando um pouco disso aí, e aí para passar para as meninas também responderem, né, até comentando o que o Bruno colocou, pensar, né, arquitetura e urbanismo a partir das musicalidades, ou entendendo as musicalidades como toda essa composição também para além da música, né, eu acho que tem sido, como eu coloquei, né, um projeto grandioso, assim, que eu acho que vale apostar, né, no uso dessa linguagem também, né? Então, como a Leda Maria Martins falou em uma aula, né, a música, o canto, a fala ali, né, então a fala ritmada, ela é uma inscrição privilegiada desses saberes e de técnicas, né, e de coisas. Enfim, então, acho que fica muito... Vale a gente, né, acho que desaprender essas formas, talvez, que a gente tinha, né, e passar a ouvir também, não só olhar, né, com esses outros olhos, assim, com esses outros ouvidos, todas essas relações, né, então acho que as meninas podem falar um pouco mais também. Vou seguir, então, que a gente tem pouco tempo, mas só tirando essa dúvida da Renata a respeito da reforma Pereira Passa, a gente colocou esse contexto, eu acho que talvez não tenha ficado tão nítido, mas a gente até durante a apresentação falou que a gente ia fazer esse vai e vem do tempo, justamente de onde iniciam esses processos de renovação, né, dita renovação urbana dessa região central do Rio, né, e que culmina, sim, nessas outras modificações que vão acabar com a Praça 11, que vão acabar com uma parte central ali dessa quadra, mas que já começam antes, né, com as expulsões, com as remoções, né, de outras comunidades, de outros núcleos que ficavam ali próximo dessa região central e que vai ganhando essa força ao longo dos anos e que continua acontecendo até hoje, né? Talvez não tenha ficado tão nítido na apresentação, mas eu agradeço você ter colocado essa dúvida até para a gente deixar de forma mais nítida na próxima. Acho que eu vou passar para dar tempo, porque senão não vai dar para as meninas falarem. Lu, quer falar, Nath? Não, a Emily já respondeu sobre a nossa questão do tempo mesmo, acho que foi questionamento sobre a nossa. Não, eu só queria comentar que essa questão do Bruno... na minha pesquisa, a música entra como, enfim, ela teria muitas dimensões que seria impossível dizer delas em tão pouco tempo, mas eu acho que há algumas dimensões, né? Primeiro, a relação dela com o corpo e com uma certa produção de uma territorialidade, e sobretudo para sujeitos que, enfim, em que houve um processo de tentativa de desterritorialização, né? Então, como é que o corpo instaura um território, como é que o corpo reivindica um ser estar no mundo e grafa o espaço e também traz a memória à tona, né? Então, quando a gente fala dos cânticos, dos congados, o que a gente está falando também é tanto de uma produção de conhecimento, como uma produção de memória, como uma instauração desse sujeito no território e no mundo, né? Então, acho que passa muito por aí, entendendo que estamos em processo, né? Como a Malu falou, né? Então, essa dimensão tanto processual da pesquisa, e quanto a assumir os fragmentos não quanto falha, mas enquanto existências, né? Existências de uma temporalidade que é distinta dessa que é tornada hegemônica, né? E obrigada também pela oportunidade de interlocução. Vamos finalizar aqui nos 2 minutinhos que faltam. 2 mesmo, né, Bruno? Meus relógios estão desencontrados aqui. Agradecendo também todo mundo. E talvez queria até pegar mesmo essa discussão da música que atravessa, assim, como uma questão, assim, né?
Eu acho que a gente tem falado muito da Leda Maria Martins, né, a Rainha Conga, que a gente super referencia, intelectual brilhante da UFMG, mas pensando também como que as diferentes apresentações em territórios diferentes, a música, né, pensando essa materialidade fônica, que para a arquitetura não é matéria, né, que é essa materialidade fônica, né, mas como ela tem várias densidades inscritas nela, né, desde o ritmo, de tonalidades, de frequência, de materialidade dos objetos, né, e todas essas apresentações que foram atravessadas também nos colocam em conexões nos diferentes territórios a partir de um lugar não dado, né, porque essas ressonâncias afroatlânticas, por exemplo, a gente pega a discussão da Lélia Gonzalez sobre a mexicandade, a gente constrói uma outra cartografia de conexões territoriais entre os diferentes grupos étnicos em diáspora e a sua permanência e atualização, por exemplo, no continente americano, que é pautado por uma outra lógica que não é dos processos de interdição apenas, né? Então, pensar essas conexões a partir dessa materialidade fônica também é colocar uma outra camada de possibilidades de construir essas afrografias, como a Leda coloca, né, e que são constituídas a partir de um repertório que nos parece potente, nos parece também que se atualiza no tempo, com modificações e sem cristalizações, mas que, de alguma forma, rememoram possibilidades de conectividade, né, que outras chaves de leitura nos interditam. Né? E aí, pensando também o corpo como sendo pensando em trazer o corpo, e não só a música, né, mas a presença, a dança, o movimento, também como uma forma de questionar, junto com a Denise Ferreira, que eu não vou conseguir explicar o evento racial agora, mas essa separabilidade que a modernidade coloca entre corpo e intelecto. Né? Então, trazer algo que é produzido a partir de uma corporeidade, uma corporalidade, de uma performance que se dá conectada com a música, com a voz, com a transmissão, em copresença e com o território, com as dimensões construtivas, materiais e materiais, com um agenciamento entre essas duas coisas que não são a partir da lógica ocidental, também nos recolocam no debate a partir de outras perspectivas, né? Então, não vou conseguir responder as coisas todas, já deu meu horário aqui de 11 horas, mas eu queria deixar essa dimensão da materialidade fônica como matéria, né? Como matéria que permite conectibilidades que outras perspectivas analíticas interditam. E para a gente tem sido uma chave muito importante enquanto coletivamente construindo reflexão sobre isso no campo. E eu acho que finalizamos, porque já deu 11 horas, né? Isso, aí você pode encerrar então, meninas? Eu agradeço, gente. Pronto, a audiência que esteve aqui, ao Bruno e a Caroline pelo suporte aí nessa transmissão, né? E as meninas da coletiva, a gente já está acostumada a estar remotamente, porque cada uma está num espaço desde que a gente se constituiu no território, desde que a gente se constituiu enquanto coletiva, mas apresentar coletivamente, remotamente, também é uma experiência nova, né? É isso, obrigada e bom evento a todo mundo. Agradecendo a Amparc por esse espaço também. Muito obrigada a todos também. Reverência a todas. Obrigada, audiência. Obrigada, gente. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, Obrigada. gente. Lindo. A gente se despede aqui, né? Também, né? Tchau, gente. Tchau, gente.